Um dos vídeos mais pedidos aqui no canal pra mim era pra eu falar sobre o grupo T.A.T.u, o duo T.A.T.u, né? Que foi um grupo super importante aí na cultura pop dos anos 2000 e que, vamos dizer, enganou sim toda uma geração. Então hoje nós vamos relembrar esse grupo, vamos entender como elas enganaram toda uma geração. Enfim, fica comigo porque vai ser um vídeo bem legal. Antes da gente começar, já sabe, né? Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. T.A.T.u foi um dos duos mais importantes dos anos 2000 e inclusive é até hoje as artistas mais bem-sucedidas russas que foram do país para outros mercados. O nome do grupo T.A.T.u vem de uma frase em russo que significa essa ama aquela, já dando meio um tom sapatônico pro negócio. As meninas emplacaram 3 hits monstruosos, que foi All the Things She Said, que é o que a gente mais conhece, Not Gonna Get Us, que tem um público um pouco menor do que o primeiro single, mas fez um sucesso bem grande também, e All About Us, que foi o último grande hit delas. Só que o que rola? Esse não é o ponto mais chamativo quando a gente fala de T.A.T.u. O que T.A.T.u realmente chama a atenção é pelo seu apelo perante a mídia, porque elas tinham um tom lésbico envolvido que fazia com que o mundo ficasse louco por elas, gerando 1001 especulações. Vamos começar entendendo como essas meninas chegaram nesse ponto pra gente começar a entender como elas enganaram todo mundo. Como eu não sei dizer exatamente o sobrenome russo dos empresários delas, eu vou usar apenas o primeiro nome deles, que foi o Ivan e o Alexander, ok? Ambos esses dois produtores queriam criar uma nova artista, um novo grupo artístico. Assim eles começaram em 1999 a fazer audições com várias meninas para poder achar uma que entrasse dentro do perfil que eles estavam buscando. Nessas audições que eles fizeram, tiveram mais de 400 meninas se apresentando para eles e as duas que participaram do T.A.T.u conseguiram ficar entre as 10. No caso, uma delas em principal, que foi Lena, porque ela tinha sido meio que a escolhidinha para ser a artista que eles iam trabalhar. Porém, o outro rapaz, que é o Alexander, diferente do Ivan, ele achava que era melhor trabalhar um grupo no lugar de trabalhar uma só. Então assim, eles resolveram chamar a Julia para poder compor o T.A.T.u junto com a Lena. Segundo a Lena, a inspiração do Ivan, que era meio que o cabeça do negócio todo, era criar um grupo com uma proposta um pouco diferente do que a Rússia esperaria. A inspiração veio do filme sueco Show Me Love, focado no romance colegial entre duas garotas. Após completarem a dupla, os produtores escolheram o nome T.A.T.u, que, como eu disse, significa essa garota ama aquela garota, dando esse tom lésbico pro negócio. Só que por mais que o produtor vendesse elas dessa forma pro mundo, elas não eram lésbicas. Pelo contrário, elas eram heterossexuais, muito bem entendidas de si mesmas, mas que estavam apenas vivendo um sonho, querendo uma oportunidade de cantar, ter seu material lançado, vender, fazer sucesso. Se a gente analisar um pouco da indústria antes de T.A.T.u, a gente vai perceber que o estereótipo que as meninas usaram não era tão novo assim. O que realmente fez novo pro grupo foi o tom gay que eles usaram para vender elas. O fenômeno Schoolgirl naquele momento era definitivamente Britney Spears e Christina Aguilera, dando mais ênfase na Britney mesmo por causa do hit global Baby One More Time. Essa tendência monstruosa que foi criada pela Britney acabou gerando esses artistas que vieram depois do fenômeno Britney bebendo na sua fonte. E assim, tanto T.A.T.u como Christina e Britney sofreram meio que as mesmas críticas dos críticos musicais mundo afora, que eram baseadas em são apenas jovens garotas sexualizadas para o público através da música.
Elas lançam All the Things She Said oficialmente, a música consegue virar um viral basicamente instantâneo, alcançando o primeiro lugar no UK, ficando em top 20 nos Estados Unidos, entre outras posições no mundo em primeiro lugar afora aí, né? Porque elas conseguiram ir muito bem com essa música em outros locais, não diretamente na América. O clipe da música foi dirigido pelo próprio Ivan e continha as meninas se tocando, beijando, vivendo aprisionadas aos olhos do público julgador. Esse clipe vira um fenômeno absurdo dentro da grade da MTV. Porém, na Rússia, esse clipe é banido, porque a Rússia meio que não aceita homossexuais. O álbum delas, 2000 km/h in a Wrong Lane, foi lançado em 10 de dezembro e fez também um sucesso monstruoso, vendendo milhões e milhões mundo afora. Esse álbum fez exatamente delas artistas mais rentáveis da Rússia, fora do mercado deles. Só que onde que o negócio começa a dar errado? Por quê? Se a gente pegar diversas performances do Tatu mundo afora aí, a gente vai ver que em diversos locais as meninas estão se tocando, estão se olhando, estão vendendo um romance lésbico pra gente o tempo inteiro. Só que elas não conseguiram sustentar o personagem. All the Things She Said passava de todos os limites, criava todas as controvérsias possíveis e virava uma loucura. Mas afinal, o mundo se perguntava, aquilo era real, era uma mentira, era fabricado, enfim. Não demorou muito tempo para simplesmente as meninas acabarem com toda aquela história. Foi através de um documentário que elas fizeram, chamado Anatomy of Tattoo, em que elas quebraram de uma vez por todas esse paradigma envolvendo a sexualidade delas, porque esse documentário era focado na vida delas e não diretamente na imagem comercial que elas tomaram. E aí foram descobrir que elas eram héteras, que uma tinha namorado há muito tempo, enfim, foi um balde de água fria em muita gente que tinha aquele, vamos dizer, fetiche com tatu. A Lena falou exatamente que toda aquela interpretação que elas faziam, como elas se vendiam no palco, tudo aquilo era uma coisa pré-planejada e que ela só seguia um personagem que era montado e feito para ela seguir. Ela ainda completou dizendo que aquilo ali era uma coisa que ela só fazia pela arte e que ela nunca se sentiu atraída por mulher nenhuma. Ela inclusive falou assim que antes delas separarem do Ian, né, delas tirarem ele da produção dos trabalhos artísticos e da história da carreira delas, que elas estavam vivendo em um momento que elas percebiam que ele não estava, por exemplo, preocupado em produzir novos álbuns, de fazer a carreira delas tomar forma. Ele estava apenas preocupado em vender novas polêmicas envolvendo o nome das meninas e que aquilo ali não era futuro de carreira. Entende? Que aquilo ali era realmente só uma coisa que ele estava fazendo para vender o que elas já tinham de projetos lançados em mundo afora. Elas inclusive falaram que o desejo do Ivan era somente criar um duo de lésbicas cantoras para cantar para lésbicas, porque lésbicas tinham um bom poder de compra. E realmente tem, gente. Os LGBTs no mundo são um público que tem um poder de compra muito grande. Por isso que a gente vê tanto artista indo pro lado do pink money para conseguir se promover, porque os LGBTs compram o trabalho desse povo, eles fazem o negócio ser rentável. Elas cortam o vínculo com o Ian e lançam oficialmente Dangerous and Moving. Nesse período, inclusive, a Julia engravidou e isso não ajudou o álbum a ter uma boa promoção e acabou não indo muito bem mundo afora nos charts. De qualquer forma, esse álbum produziu o grande hit final delas, que foi All About Us, que foi um hit top 10 mundo afora. Elas lançam o Waste Management, que foi o álbum final delas no ano de 2009. Inclusive, eu gosto desse álbum, gosto muito de Snow Falls. É uma música delas que, assim, eu acho bem interessante, porque é bem diferente do repertório delas, que era bem baseado no rockão. Elas vão para um lado de uma coisa mais eletrônica, meio prog. É bem legal. Se vocês nunca ouviram, ouçam.
E depois de algum tempo, por causa do não sucesso do álbum, elas resolvem separar-se de uma vez como dupla e cada uma segue a sua carreira solo ali. Inclusive teve todo um statement no site, onde os fãs que sobraram ficaram bem chateados com isso tudo, enfim. Mas é assim, gente, é uma carreira. O trem não dá certo, melhor separar e cada um seguir seu caminho. Só que se vocês acharam, gente, que o buraco parava por aí em relação a elas mentirem sobre os LGBTs, o negócio vai bem mais fundo com uma declaração nojenta que a Julia fez. Ela estava dando uma entrevista e a entrevistadora perguntou se ela, repreenderia seu filho se ele se assumisse gay para ela. E ela foi categórica no que ela disse. Ela disse que sim, que repreenderia ele muito, porque homens têm que ser homens, e ela ainda deu um comentário machistaço depois disso, falando assim que tem meninas bonitas demais no mundo para ele poder aproveitar e que essa é a boa vida e que faz um homem livre e feliz. Ela também aproveitou para poder falar que é muito mais doloroso você assistir homens pegando na mão de outros homens do que duas mulheres, porque os homens são uma aberração e as mulheres já têm um tom mais amigável e vamos dizer assim, eu entendi que ela quis dizer que é mais fetichista aos olhos de alguns. Pra piorar o buraco, ela ainda fala que tem muitos amigos gays, faz aquele típico discurso e compara inclusive gays com assassinos e ladrões. Parece novidade a gente tá vendo uma pessoa assim, né? Só que não. Depois que isso tudo aconteceu, a Lena, que é a outra integrante, fez um post meio de pano quente, sem dar muito a entender, porque a Julia foi super cancelada depois disso. E aí ela faz um post falando assim: eu apoio todos os amores, cada um tem que ser feliz do jeito que é, aquela conversa fiada de gente que fica no muro. Mas vamos aos fatos, gente. O que me entristece nessa história toda? Me entristece que nós demos a nossa vida e construímos muitas das nossas histórias e memórias em pessoas que mentiram pra gente simplesmente para ganhar grana. E assim, você usar os LGBTs, que era um público tão sensível já naquela época, para poder fazer dinheiro e depois de todos os anos ver essas artistas que por uma vida você acreditou no discurso delas, ela virar e falar uma coisa dessa sobre gays, é muito revoltante. É de partir o coração e tipo assim, a gente fica enojado de ver como a gente apoia a gente errada muitas vezes. E por outro lado, se a gente analisar bem, elas eram apenas crianças manipuladas por um cérebro maior dentro da indústria, que aproveitou delas e fez elas fazerem o que era melhor para o bolso dele. Fica aí opinião para cada um dar, né? Vocês sentem-se como em relação a isso? Vocês sentem que elas mentiram pra vocês? Vocês acabaram passando pano, superando isso? O grupo acabou, vamos aproveitar a música. Como você se sente em relação a tudo isso daí envolvendo tattoo? Comenta aqui que eu quero saber a tua opinião, beleza? Um mega beijo e até o próximo vídeo nosso aí.